Boa tarde a todos e todas. Vamos retomar os trabalhos das sessões do dia 14 de outubro de 2020. Iniciando a sessão das 14 horas, temos um pedido de sustentação oral no item 87. Ele vai ser com presencial da patrona. Eu peço ao apoio que solicite o ingresso da advogada na sala. Ok, presidente, farei convocação. Obrigado. Item 87 da pauta, doutora Gabriela Torres, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar mensagem privada no chat. Item 87 da pauta, doutora Gabriela Torres, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar mensagem privada no chat. A patrona foi convocada, presidente. Ok, obrigado, né? Tem alguém com áudio aberto. Parece que eu sei, Ricardo. Oi. Seu áudio está aberto. Boa tarde, Lúcia e senhores conselheiros. Boa tarde, Gabriel. Nós vamos iniciar o julgamento pelo seu processo, item 87, né? A recorrente Teleacre. A relatora vai fazer a apresentação do relatório. Aí, na sequência, eu abro a palavra para a senhora. Tá bem? Obrigada. Obrigado. Vamos lá, André. Vamos lá, presidente. Tratam os autos de declarações de compensação protocolizadas em formulário, com base em saldo negativo de RPJ e de CSLL, que teriam sido apurados no ano calendário 2001. Eu transcrevo aqui um quadro que tem no despacho decisório. A declaração de compensação foi apresentada em 15 de maio de 2003, em formulário, através do processo de final 2003-71. No despacho decisório, foi reconhecido saldo negativo de RPJ no valor de 91 mil e não foi reconhecido crédito decorrente de saldo negativo de CSLL apurado no período. Aqui eu transcrevo a descrição do procedimento utilizado, mas os patronos da contribuinte apresentaram no memorial um quadro na página seguinte, que ele resume muito bem, de maneira bem didática, o procedimento. Aí eu peço bem só para comentar o procedimento em cima desse quadro. Então, os autos mesmo se referem ao ano calendário 2001, que é a última linha do quadro. Só que como era aquele caso de declaração sem pagamento, que era feita na própria DCTF e nos registros contábeis, foram analisados o saldo negativo do ano calendário 2001 e o saldo negativo do ano calendário 2000, e efetuadas algumas glosas, quando essa análise foi realizada. Aí as glosas efetuadas no ano calendário 2000 tiveram impacto na apuração do saldo negativo do ano calendário 2001, tiveram impacto no saldo negativo do ano calendário 2001. E por isso que o direito creditório reconhecido ou não foi suficiente ou foi inexistente para compensar os débitos declarados. Continuando. Cientificada do despacho decisório, em 13 de maio de 2008, o sujeito passivo apresentou, em maio de 2008, a manifestação de inconformidade, que foi julgada improcedente por meio do acórdão da DRJ Curitiba, de 29 de janeiro de 2009, que manteve a decisão do despacho decisório. Eu reproduzo aqui a emenda.
Em seu recurso voluntário, a interessada apresentou as seguintes razões. São várias preliminares de prescrição de decadência. Por exemplo, a primeira, preliminar, prescrição dos débitos declarados. Como o vencimento dos débitos declarados se deu em fevereiro de 2003 e tomou ciência do despacho decisório em 13 de maio de 2008, defende que não teria ocorrido a interrupção do prazo prescricional para a cobrança do débito a partir da entrega da declaração de compensação por inexistência de dispositivo de lei complementar que sustente a alegação, que qualquer débito tributário, porventura em aberto, estaria fulminado em razão do decurso de prazo prescricional de 5 anos. Uma preliminar de decadência. Decadência dos débitos de estimativa mensal informados na declaração de compensação. Eu detalho no meu voto e acredito que a patrona também deve detalhar. Aí vou me ater mais aos itens gerais aqui. Letra C, decadência do direito da Fazenda a refazer a apuração do IRPJ e da CSLL nos anos calendários 98, 99, 2000 e 2001. Aí é bem extenso aqui esse arrazoado. A letra D, homologação tácita das compensações declaradas em DCTF nos anos calendários 98, 99, 2000 e 2001, que é o item 2.4. A letra E, que é o item 2.5, trata da penalidade aplicada, inexigibilidade de multa moratória sobre débitos objeto de declaração de compensação. A letra F, que corresponde ao item 2.6, também trata de penalidade aplicada, necessidade de lavratura de auto de infração para a cobrança de multa em procedimentos de compensação. A letra G, que corresponde ao item 2.7, impossibilidade da cobrança dos débitos de estimativa de RPJ e CSLL, informados na declaração de compensação, protocolizado, está repetido aqui, né? Protocolizado em formulário, depois de fim do ano calendário, que é o item 2.7. E, ao final, formula os pedidos. É o relatório, presidente. Perfeito. Bem, então, esse é o relatório. Doutora, a senhora tem até 15 minutos para sustentação. Boa tarde a todos, agradeço pela oportunidade de estar aqui, mesmo nessas condições adversas, participando da sessão desse colegiado. A conselheira, a senhora Andréia, já relatou muito bem os fatos, inclusive valendo-se do memorial que a gente enviou. Que bom que a senhora recebeu o quadrinho lá, porque a gente tentou detalhar realmente o expediente fiscal mesmo no memorial. Então, resumindo, a gente está tratando aqui desse saldo negativo de RPJ e CSLL da antiga Teleacre, que hoje, depois de uma linha de sucessões muito grande, está sucedido pela Telefônica Brasil. E como a senhora relatora já muito bem trouxe, a glosa desses saldos negativos resulta aí basicamente do fato de que algumas das estimativas, tanto de CS quanto de IR do ano calendário 2001, foram compensadas com o crédito de saldo negativo do ano 2000. E, nesse ano, a fiscalização retroagiu desde 1998 para ir olhando esses saldos negativos, naquele efeito cascata, e isso resultou aqui, com a glosa do saldo negativo do ano 2000, o crédito fez insuficiente para compensar essas estimativas de 2001, e essa glosa das estimativas de 2001 é que ocasiona a redução do saldo de RPJ, e a extinção total do saldo de CS, né, que passa a ser zero. Diante disso, foram trazidas muitas razões no recurso voluntário, mas o que eu desejo destacar aqui para os senhores hoje são as teses voltadas à recomposição desses saldos negativos. O recurso voluntário é muito extenso, tem todas as razões lá, mas as principais teses a serem destacadas nesse momento seriam essas três. Então, a primeira dessas teses diz respeito à impossibilidade do fisco ter retroagido a 1998 num despacho decisório prolatado em 2008 para averiguar essas bases desses tributos.
a gente tem que a norma de tributação, ela incide, ela faz surgir o fato jurídico tributário e ela ocasiona ou um saldo a pagar de tributo ou um saldo a restituir, que no caso é o crédito de saldo negativo. De forma que o artigo 150, parágrafo 4º, ele vai vedar e ele vai consolidar vai vedar a retroação e vai consolidar o saldo a pagar ou a restituir, depois de passados 5 anos. Em 2008, há muito tempo já havia passado esse período, de forma que os saldos negativos de CS e IR declarados na DIPJ 2002, relativos ao ano calendário 2001, fizeram-se consolidados. Se não por isso, ainda assim devem ser recompostos esses créditos de saldos negativos aqui discutidos, porque as estimativas de 2001, compensadas com o saldo de 2000, já haviam sido tacitamente homologadas. As respectivas compensações já haviam sido tacitamente homologadas também nesse momento da prolação do despacho decisório, que é maio de 2008. Nesse ponto aqui, discorda-se da DRJ ao afirmar que o Instituto da Homologação Tácita só seria aplicável ao regime do artigo 74 da Lei 9.430. Em verdade, desde o regime das autocompensações, das compensações em DCTF e na contabilidade, lá no regime da Lei 8383, esse Instituto já vigia por força direta do artigo 150, parágrafo 4º do CTN, combinado com o artigo 156, parágrafo 2º, que fala: a compensação extingue o crédito tributário e o prazo de decadência disso é 5 anos. Então, a força aqui é direta. A Lei 9.430 só veio esclarecer isso para o caso específico de Perdecomp. Ainda assim, se não se considerar que esse instituto já era aplicável às autocompensações, há uma outra razão que vai militar pela ocorrência da homologação tácita nesse caso concreto. Isso porque a MP 66 de 2002, quando entrou em vigor e adicionou o parágrafo 4º ao artigo 74 da Lei 9.430, disse que os pedidos de compensação pendentes de apreciação à época da sua entrada em vigor converter-se-iam em Perdecomp, de forma que o prazo do parágrafo 5º far-lhe-ia aplicável. Nesse caso concreto, é exatamente esse o caso, porque as autocompensações em DCTF, elas foram realizadas de 2001, de maio de 2001 a fevereiro de 2002, todas essas estimativas foram sendo compensadas, e a sua análise estava pendente na época da entrada em vigor desse dispositivo, de forma que houve conversão em Decomp e a aplicabilidade aqui do prazo de homologação tácita. Não vou me alongar muito, vou destacar uma última e derradeira e muito importante razão para a recomposição desses créditos de saldo negativo, mesmo que rejeitadas todas essas razões preliminares. A gente sabe que em fevereiro de 2018 foi publicado o parecer normativo POSIT 2 de 2008, em que foram esclarecidas as ações fiscais relativas à cobrança de estimativas, matéria que era muito tormentosa ainda. A partir desse momento, ficou esclarecido que não deve ser efetuada a glosa de estimativas de crédito de saldo negativo, exatamente porque essas estimativas poderão ser objetos de cobrança apartada. Então, para evitar essa dupla oneração, ao permitir-se que essas estimativas sejam objeto de cobrança, dentro do prazo decadencial ou prescricional, em havendo declaração e possibilidade de constituição direta, proíbe-se a glosa para evitar essa dupla cobrança. E foi exatamente o expediente contrário que foi adotado nesse caso concreto. Porque aqui, como eu disse, a razão para a redução dos saldos negativos de RPJ e CSLL do ano calendário 2001 foi tão somente a glosa dessas estimativas compensadas com os créditos do ano 2000. Então, se a gente recompor essas estimativas, seguindo esse entendimento, recompor-se-á os créditos. Não vou me delongar nas outras razões expostas no recurso voluntário, são razões longas e já estão bem expostas lá. Queria realmente destacar essas 3 teses aqui hoje e agradeço pela atenção de todos. Muito obrigada. Obrigado, doutora. Só um questionamento para a senhora primeiro, depois a relatora pode se manifestar.
a respeito dessa recomposição alegada aí dos valores de 98 a 2000, houve recomposição só do ponto de vista da quitação do saldo devedor ou se entrou no detalhe da apuração propriamente, do resultado do exercício nessa recomposição? O que foi feito foi a análise da quitação das estimativas e a análise também das antecipações por imposto de renda retido na fonte. Tá, esses só dois... a liquidação, então, dos valores. Isso, esses dois expedientes. Ok. Então, alguém tem mais um questionamento? Tenho só uma dúvida. Esse processo, André, que você cita no começo do seu voto, não entendi a relação entre ele e o... Ele é o processo que considerou não declarar... Peraí, deixa eu voltar lá, que eu posso estar confundindo com o processo anterior. Só um instante. Está bem no inicinho, né, Paulo? Porque você diz, tratam os autos de declaração de compensação e tal, e aí diz, a declaração de compensação foi apresentada em maio de 2013. É porque não tinha declaração de compensação. Então, o número do processo em que foi apresentada a declaração foi esse. Só isso. Aí teve um outro auto que fez essa... Teve um auto original, por meio do qual foi apresentada essa declaração de compensação. Aí, nesses autos aqui, que foram analisados. São 2 autos. São 2 processos. Entendeu? É isso. Mas não tem muito a ver. Só porque esse formulário, primeiro ele foi formalizado por meio desse número de processo. André, eu fiquei com uma dúvida. Sim. Não há decomp, só um pouquinho, Clécio, não há decomp, né, no processo, é tudo em papel mesmo. Não há decomp, é formulário em papel. Não há decomp, não. Sim, Clécio. É sobre a data do despacho decisório. Qual foi? Em maio de 2008? 13 de maio de 2008. Aqui, logo embaixo do quadro. Do quadro que eu repito. Tá. Agora achei. Obrigado. Mas eu repito depois, no meu voto, ele é bastante repetido. Essa é a data da ciência do despacho ou é do despacho? Essa é a data do despacho. A ciência do despacho, já adiantando, é 15 de maio de 2008. Nossa, no último dia. Exatamente. Vamos lá. Peraí, agora deixa eu voltar aqui para mim. O voto, né? Eu tomo conhecimento do recurso voluntário por ser tempestivo e por preencher os requisitos de admissibilidade. Eu fiz um agrupamento das razões apresentadas, realmente um arrazoado muito extenso. Aí eu dividi em 3 grandes grupos para efeitos didáticos. O primeiro, questões relacionadas aos débitos declarados, que são, os débitos declarados são as estimativas mensais de RPJ e CSLL apuradas em janeiro de 2003. Aí trata da prescrição dos débitos declarados, da decadência dos débitos de estimativa mensal declarados, a impossibilidade de cobrança dos débitos de estimativa de RPJ e CSLL informados na declaração de compensação, protocolizado em formulário, depois de fim do ano calendário. Tem questões relacionadas às penalidades aplicadas, inexigibilidade de multa moratória sobre débitos objetos de declaração de compensação, necessidade de lavratura de auto de infração para cobrança de multa em procedimentos de compensação, decadência do direito da Fazenda de exigir a multa sobre os débitos compensados, é tudo multa moratória aqui. E tem as questões relativas à revisão da liquidez e certeza dos valores que compõem o saldo negativo de RPJ e de CSLL. Decadência do direito da Fazenda de refazer a apuração do IRPJ e da CSLL dos anos calendários de 98 a 2001 e a homologação tácita das compensações declaradas em DCTF nos anos calendários de 98 a 2001. São os 3 grandes grupos. Primeiro, eu só menciono aqui que praticamente em todas as razões a contribuinte apresentou precedentes jurisprudenciais, posições de doutrinadores. Aí, de forma genérica,
eu coloco aqui que, quanto aos precedentes jurisprudenciais dos tribunais superiores e do CARF, incluindo os antigos conselhos de contribuinte, invocados pela interessada ao longo de todo o seu recurso, deve ser mencionado que estes se aplicam ao caso em concreto, não se enquadrando a situação exame. Além disso, tais precedentes não constituem normas complementares, não têm força normativa, nem efeito vinculante para a administração tributária, pela inexistência de lei nesse sentido, conforme o artigo 102 do CTN. Faltou aqui colocar a posição dos doutrinadores, que eu vou acrescentar. Tem um texto padrão para isso. Eu escolhi começar pelos débitos. Tem um aspecto, por conta da data a que se refere, em que foi formulado, foi apresentado a declaração em formulário, eu, estudando o assunto, identifiquei que tem uma súmula do CARF que poderia ser aplicada a este caso. Aí eu vou trazer, a primeira coisa, essa questão. Neste tópico, serão analisadas as contestações apresentadas pela interessada sob a ótica dos débitos declarados. Estimativas mensais de RPJ e CSLL apurados em janeiro de 2003. A declaração de compensação de que trata os autos foi apresentada em 15 de maio de 2003 em formulário, na vigência da medida provisória 2158-35 de 2001. O artigo 90 da citada medida provisória determinava que, caso não fosse homologada a compensação, o crédito tributário deveria ser constituído por meio de lançamento de ofício, já que as declarações de compensação não possuíam, naquela época, caráter de confissão de dívida. Aí eu cito o artigo 90 da medida provisória. A edição da medida provisória 135, de 30 de outubro de 2003, posteriormente convertida na Lei 10.833 de 2003, introduziu as seguintes alterações. Artigo 17. A declaração de compensação passou a constituir confissão de dívida, instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados. Artigo 18, parágrafo 1º. Passaram a ser aplicadas ao débito indevidamente compensado as disposições contidas nos parágrafos 6º ao 11 do artigo 74 da Lei 9.430 de 96. Artigo 18, acho que é isso. A orientação da administração tributária foi no seguinte sentido. Sobre isso, né, sobre essa questão, a orientação da administração tributária foi no seguinte sentido. Tem uma solução de consulta interna número 3 da COSIT, vou colocar aqui depois direitinho, COSIT, de 8 de janeiro de 2004. Aqui eu realço alguns pontos da conclusão. Letra A. Somente as declarações de compensação entregues à Receita Federal a partir de 31 de outubro de 2003 constituem-se confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente à exigência dos débitos indevidamente compensados. Letra B. Quanto às DECOMPs apresentadas antes da edição da MP 135 de 2003 e aos pedidos de compensação pendentes de apreciação, tem-se o B1. Verificado que se trata de compensação indevida de tributo ou contribuição, não lançado de ofício nem confessado, deve-se promover o lançamento de ofício do crédito tributário, sendo que eventuais impugnações e recursos suspendem sua exigibilidade. A segunda hipótese, B2, constatado que se trata de compensação indevida de tributo ou contribuição, já confessado ou lançado de ofício, as manifestações de inconformidade e os recursos apresentados enquadram-se no disposto no parágrafo 11, retromencionado, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário, uma vez que se trata de regra de direito processual com aplicabilidade imediata. Vou passar aqui para o outro ponto. Eu cito aqui outros itens, mas depois eu vou até analisá-los. Ainda sobre a matéria, o enunciado da súmula CARF, número 52, estabelece: os tributos objeto de compensação indevida, formalizada em pedido de compensação
ou declaração de compensação apresentada até 31 de outubro de 2003, quando não exigíveis a partir de DCTF, ensejam o lançamento de ofício. Essa foi uma das teses apresentadas no recurso, só que ela não menciona essa súmula CARF, nem o parecer da COSIT, nem essas questões. Aí, uma questão que tem, assim, na verdade, a declaração de compensação, ela foi formalizada antes de 31 de outubro de 2003. Então, os débitos, por esse motivo, assim, em relação à declaração de compensação, eles não são exigíveis. Agora tem uma questão. Eles foram declarados em DCTF? Não consta nos autos a DCTF do ano calendário 2003, que é o ano a que se referem esses débitos. Aí, assim, se eles foram declarados em DCTF, segue a análise. Se eles não foram declarados em DCTF, aplica-se essa súmula número 52 do CARF e ocorre a decadência. Aí, tem duas questões. No meu voto, eu optei, com base até na própria defesa da contribuinte, em aspectos que ela cita, por entender que esses débitos foram declarados em DCTF. Mas tem a questão, eu acho que esse ponto ele é primordial, conforme eu já falei. Se eles não foram, tem a decadência, porque não são confissão de dívida. Aí assim, cabe, será que vale a pena baixar os autos em diligência para poder colocar, verificar, ou vale a pena, eu posso ler os meus argumentos aqui, entender que esses débitos foram declarados em DCTF, portanto, foram confessados, né? E seguir o raciocínio. Eu acho que tem esse ponto aqui, presidente, para esclarecer. Bem, espera aí. Desculpa, presidente. Pode falar. Vamos lá. A sua tese é, antes da MP, os débitos estariam suspensos. Não, a minha tese é, antes da MP, os débitos não foram confessados. Não, tudo bem, mas você fala... ser lançado por meio de lançamento. O oferecimento da compensação suspenderia a exigibilidade do débito. É isso que você fala, independentemente de qualquer coisa, pelo menos aqui na frente. Não, o que ela está discutindo aqui não é isso, ela está discutindo decadência. Exatamente. O ângulo dela é decadência. Mas vamos ver aqui, Paulo, o que você ia observar aí? Depois o Ricardo, não sei quem te chamou antes. O Ricardo pediu primeiro. Ricardo. Não, eu acho o seguinte, se for converter em diligência, eu também estou com a seguinte dúvida, porque também, a meu ver, as DCTFs de 98, 89, 2000, todas são importantes, porque eu aplico o entendimento daquele parecer COSIT 2 de 2018, se houver a confissão de dívida, né, no âmbito do débito que foi compensado lá atrás. Então, se há DCTF lá atrás, também, independentemente dessa outra questão que ela está levantando, também é caso de aplicação a meu ver, né, do entendimento do parecer, que é um entendimento que eu já aplicava até antes do parecer. Então, esse é um ponto importante. Eu não sei se... Eu vi umas DCTF ali de 2000, de 2001, mas não vi o processo todo. Eu vou entrar nessa matéria mais tarde. O que eu estou levantando aqui é que não é confissão de dívida e que não foi lançado. E isso tinha uma previsão expressa. Não, mas você está levantando um aspecto, você está cogitando essa possibilidade, mas ao mesmo tempo está acatando, por outro lado, a informação da própria patrona de que teria DCTF. Perfeito. Bom, só ver o Paulo aqui primeiro, eu acho que tem que arredondar esse encaminhamento. É que as folhas 207, 208, 209 tem a DCTF do primeiro trimestre de 2003. Mas eu não vi, Paulo. Eu procurei. Aí, pelo menos, tem o débito lá de RPJ, dá para ver claramente que tem o débito com essa compensação aí, de 170 e... Poxa, Vário, eu procurei e não achei. Quais são as páginas, por favor? 208, 207, 208 e 209.
Então está resolvido. Não, nesse tem o período- IRPJ, não tem a contribuição, né? Porque não Nesse são dois período aí. não era, já era confissão de dívida da STF? Não era aquele DCTF saldo? era. Sim. Então, mas é essa a questão, se tivesse na DCTF, já era confissão de dívida, você cobraria pela DCTF. Se não tivesse na DCTF, você precisaria lançar de ofício, porque a DECOMP não era confissão de dívida. Perfeito. Então, Mas aí tem só o IRPJ, tá? Não tem a contribuição social. Teria que avançar aqui para ver se encontra a contribuição social. Gustavo. Não, então é isso. Porque realmente, se está na DCTF, você não tem nem que falar em decadência. Aí seria especificamente prescrição. Então, a partir dessa premissa, considerando que o Paulo falou que existe a DCTF só em relação ao IR, a gente saber o que aconteceu com a outra. Né? O que eu pondero aqui nesse ponto, especificamente, né, sem avançar, é que o contribuinte alega prescrição do débito e confessado em DCTF. Então, ele é uma outra tese, ele não está discutindo decadência aqui. Não, mas ele discute decadência também, presidente. Mas ele alega a prescrição e a decadência de uma outra forma. De outra forma, mas nesse ponto aqui é prescrição. Porque a decadência que ele vai discutir em relação... DCTF não tem decadência. Não, perfeito. Mas como eu identifiquei essa questão que me intrigou e é objeto de súmula, eu quis trazer. Realmente o contribuinte nem mencionou. Mas na hora que eu fui vendo e falei assim, não encontrei a DCTF, eu achei que era razoável trazer essa questão. Mas eu tenho todo o desenvolvimento da tese entendendo que foi declarado no DCTF. Entendeu? Vamos seguir com o seu voto aí, porque eu confesso que eu preciso ver para onde que você caminhou para a gente entender. Vamos lá, então. Vamos continuar. Eu coloquei isso, mas ao mesmo tempo eu refutei. Eu falei assim, não ocorreu, porque eu vi que tinha uma súmula que se aplicava ao período. Vamos lá, então. Apesar de não constar nos autos, dando prosseguimento, apesar de não constar nos autos declarações demonstrando que os débitos informados na DECOMP foram declarados em DCTF, aqui eu vou alterar, porque existe a declaração em relação ao IRPJ. Em seu recurso, a contribuinte faz referência a este fato, que é exatamente o que o presidente mencionou. Transcrevo alguns pontos. Aí, em toda a defesa, ela fala, quando o contribuinte informa o DCTF, veiculado o débito em DCTF, toda a construção da defesa é que os débitos teriam sido declarados em DCTF. Adicionalmente, em seu recurso, a contribuinte apresenta telas de DIPJ, ficha 12A e ficha 16, nas quais constam que na apuração do saldo negativo do ano calendário 2003 foram utilizadas deduções decorrentes de antecipações de pagamento de estimativas mensais, nos valores de aproximadamente R$ 2.500.000 para o IRPJ e R$ 1.200.000 para a CSLL. Diante do exposto, pela própria dialética das argumentações apresentadas pela contribuinte, entendo ser razoável concluir que os débitos de estimativa mensal de IRPJ e de CSLL foram declarados em DCTF. Como os débitos indevidamente compensados foram declarados em DCTF, houve suspensão da exigibilidade do crédito tributário, prevista nos casos de declarações de compensação apresentadas antes da edição da MP número 135 de 2003. Desse modo, não se configurou a decadência dos débitos declarados conforme alegado ela não alegou, né? Conforme suscitado pela relatora, né? Eu acho que aqui a questão da suspensão, ela rejeitaria a prescrição alegada. A prescrição, né? Tá certo. Obrigado, presidente. Eu confundo um pouco essas coisas. Vamos continuar. Dando prosseguimento à análise, verifica-se que a DCTF, aí que no caso é porque eu fui estudar se realmente a DCTF constituir, se tivesse declarado DCTF, se seria confissão de dívida. Aí aqui eu trago toda a legislação da época, dizendo que seria. Mas eu vou ler aqui, senão eu vou me perder. São muitos detalhes, presidente, e eu vou ler. Dando prosseguimento à análise, verifica-se que a DCTF é instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente confessados, nos termos do artigo 8º da Instrução Normativa SRF 225 de 2002, vigente à época dos fatos. Eu transcrevo aqui a legislação, a lei, o AIN. O artigo 3º
O parágrafo 3º do citado artigo 8º, né? O parágrafo 3º do citado artigo estabelece que as diferenças entre os débitos declarados em DCTF e os valores confirmados em procedimentos de auditoria interna, decorrentes de informações relativas à compensação não comprovada, serão enviados para inscrição indivinativa com os acréscimos moratórios devidos. Portanto, o despacho decisório, ao analisar o saldo negativo de RPJ da CSLL, referente ao ano calendário 2001, homologa parcialmente os débitos de estimativa mensal de RPJ e não homologa os débitos de estimativa mensal do CSLL, em função da insuficiência do direito creditório reconhecido. Assim, mesmo depois de fim do ano calendário, disposição contida no parágrafo 3º do artigo 8º da IN 255 de 2002, autoriza a cobrança dos valores correspondentes à diferença entre os débitos declarados em DCTF e as estimativas compensadas confirmadas em procedimento de auditoria interna, inclusive com a incidência dos acréscimos moratórios. Em relação à discussão sobre a prescrição dos débitos declarados, esta questão foi tratada no acórdão da DRJ, que adoto como parte da minha razão de decidir. Com a não homologação da compensação, é facultado ao interessado apresentar manifestação de inconformidade à DRJ e recurso ao Conselho dos Contribuintes. Como ambos têm efeito suspensivo da exigibilidade do crédito tributário, haja visto disposto no parágrafo 11 do artigo 7.4 da Lei 9.430, constata-se que o prazo prescricional de cobrança do crédito tributário confessado somente volta a fluir após a decisão administrativa definitiva, quando o crédito tributário torna-se exigível. Adicionalmente, a hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário também foi tratada na solução de consulta interna número 3, já citada, né, da COSIT, de 2004. Aí transcrevo quanto a essa parte. Quanto às decômpitos apresentadas antes da edição da medida provisória 135, constatado que se trata de compensação indevida de tributos ou contribuição já confessados, que é o caso, já confessados, as manifestações de conformidade dos recursos apresentados enquadram-se no disposto do parágrafo 11, retromencionado, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário. Portanto, ocorreu a suspensão da exigibilidade dos débitos declarados, de modo que não há que se falar em prescrição destes débitos. Olha, agora que você concluiu esse capítulo, me parece muito claro o seguinte: o contribuinte alegou prescrição do débito confessado, e que, como se viu, não é o caso, né, até pelos seus fundamentos. Se ele não tivesse confessado DCTF, isso teria que ter gerado um lançamento, que não é o caso que está discutido aqui. Então, a gente tem que partir da premissa do sujeito passivo, de que ele confessou em DCTF e que isso geraria, pelo tempo transcorrido, prescrição, e votar se isso é possível ou não, né? Conforme o seu voto, não é possível, não se caracteriza a prescrição. Então, me parece desnecessária qualquer providência no sentido de trazer aos autos a DCTF ou não. Com certeza. Essa de 2003. Uhum. Não sei se os senhores concordam com o meu encadeamento de raciocínio. Então, aqui, por enquanto, está tratando de prescrição do débito confessado relativo à IRPJ CSL dessa compensação. É isso que é a alegação do contribuinte, não é? Não sei se me fiz claro. E só uma observação, André, antes de seguir. Você fala em débito indevidamente confessado aqui no parágrafo anterior. Por que ele é indevidamente confessado? Onde que está, presidente, por favor? Antes de você citar a IN 255 ali, no parágrafo, aliás, que você apresenta na página anterior. A exigência de débito indevidamente confessado, por que ele é indevidamente? Não, saiu errado. Obrigada pela observação. Seria débitos confessados, né? Sim, saiu errado. É que eu li esse voto e alguma coisa ficou. Vou corrigir. Muito obrigada, presidente. Senhores, em relação ao que eu expus aqui, alguma divergência? Estou interpretando corretamente? Podemos seguir? Então... Eu já não me pronunciaria sobre o caso, porque, para mim, a gente não tem competência para apreciar o débito. Então, não entendo que tem. Aí, por isso, eu me pronunciei. Não, tudo bem. É só a minha posição, por isso que eu vou pelas conclusões, presidente. Tá. Vamos
Então vamos seguir, tá? Depois você só me lembra desse ponto aí das conclusões, tá? Vamos lá, então. Agora eu vou abordar a questão da revisão da liquidez e certeza dos valores que compõem o saldo negativo de RPJ e de CSLL. Neste tópico, em seu recurso voluntário, a recorrente questiona matérias relativas à decadência do direito da fazenda, a refazer a apuração do IRPJ e da CSLL nos anos calendários de 98 a 2001 e a homologação tácita das compensações declaradas em DCTF nos anos calendários 98 e 2001. O saldo negativo de RPJ e de CSLL, que originou o direito creditório objeto dos presentes autos, é apurado no encerramento do período, quando o conjunto de antecipações do tributo supera o valor devido. Eu vou ler aqui, presidente, tem algumas coisas talvez que sejam meio óbvias, mas senão eu me perco. De forma muito sintética, ocorre quando o contribuinte obteve como resultado prejuízo fiscal, não apurando IRPJ ou CSLL devidos no exercício, ou, embora o contribuinte tenha apurado lucro, o valor devido de IRPJ ou CSLL é inferior à somatória dos recolhimentos por estimativa e outras antecipações efetuadas durante o ano calendário. No caso de opção pelo lucro real anual, é exigida a apuração mensal e a correspondente quitação de débitos de estimativas de IRPJ e CSLL. Neste caso, além do pagamento, forma primária para a quitação das antecipações por estimativa mensal, é possível que o contribuinte opte pela extinção dos débitos por meio de compensação com créditos que tenha a seu favor, de mesma natureza. No presente caso, optou-se pela compensação das estimativas mensais com saldos negativos de períodos anteriores. Até setembro de 2002, para compensar as estimativas mensais com saldo negativo de períodos anteriores, o contribuinte registrava a compensação na contabilidade e a informava na DCTF, indicando o período de apuração do saldo negativo utilizado, como o caso dos presentes autos. Apurado o saldo negativo, cabe ao contribuinte optar pela compensação deste direito creditório, com débitos de tributos administrados pela Receita Federal, sendo que, até setembro de 2002, a compensação poderia ser feita na contabilidade do contribuinte, independentemente de requerimento à então Receita Federal, SRF, quando abrangesse débitos de mesma natureza e de períodos de apuração posteriores, por meio de pedido de restituição, acompanhado de pedido de compensação, protocolados em processo administrativo. É esse que é o número do processo administrativo, Paulo. Quando se tratasse de tributos de espécies diferentes ou de débitos vencidos na data de protocolo do processo. A partir de outubro de 2002, como regra geral, a compensação passou a ser formalizada obrigatoriamente pela apresentação de declaração de compensação em processo administrativo e, a partir de maio de 2003, por intermédio do PGD-PERDECOMP, seja para compensação entre débitos de mesma natureza ou tributos de espécies distintas. Nesse caso, me chamou a atenção que a apresentação dessa declaração de compensação foi feita em formulário e foi feita em maio. Aí eu procurei, tem uma IN-SRF 360, de 24 de setembro de 2003, que estendeu esse prazo. Então, na verdade, somente a partir de 1º de outubro de 2003 é que caberia a apresentação obrigatoriamente no PGD-PERDECOMP. Aí é só para esclarecer uma dúvida que eu tive. Em todos os casos, as compensações registradas na contabilidade deveriam ser informadas na DIPJ e na DCTF. A presente discussão trata de declarações de compensação protocolizadas em formulário em 15 de maio de 2003. Aí é o número do processo de novo, Paulo, através do processo de final 71, com base em saldo negativo de imposto sobre a renda de pessoa jurídica e da CSLL, que teriam sido apurados no ano calendário 2001. A análise das parcelas de composição dos créditos envolveu revisão das compensações referentes aos anos 98, 99 e 2000, escrituradas na contabilidade da contribuinte, abrangendo débitos de mesma natureza e declarados em DIPJ e DCTF. Feita a revisão dos saldos negativos que teriam sido apurados nos anos calendários 98 e 2000, foram feitas as seguintes constatações.
Ano calendário 2000. Apuração de saldo negativo a menor de RPJ e de CSLL em função de não terem sido confirmadas partes das estimativas mensais declaradas na DCTF como compensadas com saldo negativo apurado em anos calendários anteriores e de confirmação parcial de retenções na fonte declaradas em DCTF. Aí no ano calendário 2001, que é o dos autos, em decorrência de não ter sido confirmado o valor integral referente ao saldo negativo de RPJ e de CSLL declarado no ano calendário 2000, reconheceu-se a compensação parcial das estimativas mensais declaradas na DCTF do ano calendário 2001, de modo que também foi apurado saldo negativo de RPJ em valor a menor do que o declarado, e no caso da CSLL não houve apuração de saldo negativo neste ano, conforme eu já tinha relatado. E a patrona também mencionou. Primeiramente, será analisado o entendimento da interessada de que, decorrido o prazo de 5 anos desde a apresentação da DCTF, teria decaído o direito de serem avaliadas as compensações declaradas nos anos calendários 98, 99 e 2000, na forma do artigo 150, parágrafo 4 do CTN. Portanto, quando da emissão do despacho decisório, não caberiam mais glosas por parte da Receita Federal quanto ao crédito apurado. Aí eu reproduzo o artigo 150, parágrafo 4 do CTN. Verifica-se, portanto, que o dispositivo legal se refere à homologação do lançamento, definido pelo artigo 142 da mesma lei. Eu estou querendo frisar que o artigo 150 se refere à homologação do lançamento. Aí eu cito aqui o artigo 142, que define o lançamento, e continua aqui o meu raciocínio. Mas resta estabelecer qual o alcance dessa homologação, da homologação do lançamento. Tendo em vista o disposto no artigo 142 do CTN, pode-se afirmar que a homologação abrange o que corresponder ao conceito do lançamento, ocorrência do fato gerador, determinação da matéria tributável, cálculo do montante do tributo devido. No caso do IRPJ, trazendo esse conceito para o caso concreto, pode-se afirmar que a comunicação da ocorrência do fato gerador, a determinação da matéria tributável e o cálculo do montante do tributo devido estão apresentados na DIPJ 2002, ano calendário 2001, pelo preenchimento das fichas 4, custo dos bens e serviços, 5, despesas operacionais, 6, demonstração do resultado, 9, demonstração do lucro real, culminando nas informações prestadas na ficha 12, imposto de renda sobre o lucro real, sob o título Imposto sobre o lucro real, linhas 1 a 3. É pela soma dos valores informados nessas 3 linhas da ficha 12 que se conhece o tributo devido. Nas linhas seguintes, sob o título Deduções, são informados os valores dedutíveis por expressa disposição legal e aqueles considerados antecipação do imposto devido, objeto de recolhimento durante o ano calendário, como os pagamentos por estimativa e as retenções de imposto de renda na fonte. Por fim, está expresso o saldo do imposto a pagar, valor positivo, ou passivo de restituição, valor negativo, resultado da comparação entre o tributo devido e as deduções previstas na legislação, incluindo as antecipações. Aí eu faço o mesmo raciocínio para CSLL. Eu vou pular aqui. Dando prosseguimento a esta linha de raciocínio, há de se fazer a necessária diferenciação entre tributo devido e tributo a pagar, conceitos distintos. O primeiro, objeto do lançamento, seja pela autoridade administrativa, por intermédio de auto de infração ou notificação de lançamento, seja por homologação, submetida ao prazo decadencial. O segundo, calculado a partir do tributo devido, considerando as deduções legais, incluindo antecipações, objeto de cobrança, em caso positivo, submetido ao prazo prescricional ou restituição, em caso negativo. Conclui-se, então, que a homologação do lançamento incide sobre o valor do tributo devido, em relação ao qual, de fato, não cabe mais à Receita Federal atuar após decorrido o prazo previsto no parágrafo 4º do artigo 150 do CTN. Entretanto, tal homologação não se estende ao crédito originado do saldo negativo de RPJ ou do CSLL.
Essa matéria já foi analisada por este colegiado no acórdão 1302, 3000-665, de junho de 2019, o conselheiro relator Paulo Henrique Silva Figueiredo manifestou-se da seguinte forma sobre essa matéria. Aí eu cito aqui a posição externada. Precisa ler? Acredito que não, né, presidente? Pode. Esse caso aqui, o Paulo aborda a questão da decadência da revisão da base ou é dessa apuração? Não, se eu não me engano, esse é um caso meu. É seu? O Paulo fez o voto vencedor, se eu não me engano, aqui. É isso, ele foi o redator, exatamente. Foi um caso que eu reconheço, não a homologação tácita, mas eu digo que, na verdade, a compensação declarada em DCTF, compensação em si não encerra a confissão de dívida, mas a DCTF encerraria a confissão de dívida. Eu acho que eu falo disso. Não caberia aqui glosar, por assim dizer, a antecipação. O débito já teria se constituído, ele já poderia ter sido objeto de cobrança. Objetivamente foi isso que eu falei. Tá, mas a discussão aqui é tratando da revisão do crédito compensável. Eu vou ler, não é bem isso que está aqui, não. Eu vou ler, então, presidente. Paulo, lembra disso aí, Paulo, para simplificar? É só aquela... Minha preocupação é só diferenciar revisão da base de cálculo e revisão de imposto, de pagamento do imposto. Eu acredito que nesse acordo aí trate da revisão da base de cálculo mesmo, né? Que eu entendo, o meu entendimento é mais ampliado do que o seu. Não é aquele do banco, não. É um outro. Era só da revisão mesmo não é da base de cálculo, não. É da revisão da compensação. Eu vou ler, presidente. Como sabido... Não precisa aqui, ó, já achei o parágrafo que é importante. No caso sobre julgamento, o exame realizado pela autoridade se restringiu à análise das parcelas utilizadas pelo sujeito passivo para extinguir o valor do IRPJ. Está no meio da sua citação. Então está em linha com o que você entende. Isso, exatamente. Destaco ainda que, recentemente, nessa turma de julgamento, foi apreciada, aí eu cito o seu voto, presidente, foi apreciada a aplicação do prazo decadencial na revisão pelo fisco da apuração e do quantum devido do CSLL confessado pelo contribuinte mediante declaração os casos de lançamento por homologação. No acórdão proferido em agosto de 2020, de relatoria do presidente, do Matosinho, foi acolhida a preliminar de decadência suscitada de ofício pelo relator e, em consequência, dado provimento ao recurso voluntário. A discussão sobre a decadência foi levantada tendo em vista o entendimento da maioria do colegiado de que, na revisão pelo fisco da apuração de RPJ-CSLL declarados pelo contribuinte, nos casos de lançamento por homologação, eventuais diferenças devidas e não confessadas devem ser objeto da constituição do respectivo crédito tributário pelo lançamento. Na oportunidade, a autoridade fiscal revisou a apuração da base de cálculo declarada pelo contribuinte em sua DIPJ do exercício 2001 e identificou divergências entre os valores das receitas financeiras informados na ficha 6A, demonstração do resultado, e a ficha 43, demonstrativo do imposto de renda devido na fonte. Então, foi revisão da base de cálculo, eu reproduzo a ementa do acordo. No caso em questão, considerando que se pretendeu utilizar o saldo negativo de 2001 para extinção de débitos por compensação, procedeu-se à verificação da liquidez e certeza do crédito objeto da declaração de compensação, que envolvia, no caso em análise, a composição de saldos negativos de períodos anteriores, 98, 99 e 2000. Conforme já destacado, a aferição dos requisitos de liquidez e certeza são requisitos fixados em lei para a realização da compensação, nos termos do artigo 170 do CTN, já citado neste acordo. Aí eu cito aqui alguns acórdãos da Câmara Superior nesse sentido. Por exemplo, a certificação da certeza e liquidez do crédito decorrente do saldo negativo de RPJ não se submete às regras de decadência dos artigos 173.1 e 150, parágrafo 4 do CTN, de relatoria da relatora Andréa Duex Mantoro. E aqui o outro também no mesmo sentido, de relatoria do André Mendes de Moura. Portanto, não cabe reparo no procedimento adotado
devendo ser rejeitada a alegação da contribuinte quanto a esta matéria. A interessada aponta também que teria havido a homologação tácita da compensação das estimativas relativas aos anos calendários 98 a 2001, nos termos do artigo 74 da Lei 9.430. Tendo em vista que as compensações que constituíram os saldos negativos em análise foram formalizadas por meios de DCTF, aí eu cito as datas, defende que seria certa a homologação tácita das compensações informadas ao fisco, já que o despacho decisório foi emitido em 9 de maio de 2008, e a recorrente foi intimada da decisão em 13 de maio de 2008. Acrescenta que seria equivocado o fundamento utilizado no acórdão da DRJ de que a legislação aplicar-se-ia somente às declarações de compensação e não às DCTF, tendo em vista que a DCTF sempre foi meio hábil de se declarar compensações. Concluiu que os valores apurados como antecipação do IRPJ e da CSLL, devidos por meio das estimativas, não devem ser alterados. Com efeito, os recolhimentos que compuseram os saldos negativos utilizados nas compensações já haviam sido homologados tacitamente, no entendimento do contribuinte, pela autoridade fiscal, quando da tentativa de desconstituição dos citados pagamentos. Não cabe razão ao interessado. Aí eu cito aqui que o direito à compensação está previsto eu faço um histórico, nos artigos 156 e 170 do CTN, cito o dispositivo. O primeiro instrumento legal que estipulou condições para a compensação foi a Lei 8383 de 91, e eu cito o artigo 66 dessa lei. Uma alteração expressiva foi introduzida pelo artigo 74, no artigo 74 da Lei 9.430. Como é que é? Acho que pulei alguma coisa aqui. Uma alteração expressiva foi introduzida pelo artigo 74 da Lei 9.430 em sua redação original. É porque aqui no artigo 66 falava: nos casos de pagamento indevido a maior de tributos e contribuições federais, o contribuinte poderá efetuar a compensação deste valor no recolhimento de importâncias correspondentes a períodos subsequentes. E no 74, a Secretaria da Receita Federal, atendendo a requerimento do contribuinte, poderá autorizar a utilização de créditos a serem a ele restituídos ou ressarcidos para a quitação de qualquer tributo. Então, aqui ampliou, né? Enquanto vigente esta redação, tanto a restituição quanto a compensação entre tributos de espécies diferentes eram objeto de pedidos encaminhados à Receita Federal, formalizados em processos administrativos, sendo que, para encaminhamento do pedido de compensação, era obrigatória a prévia apresentada do pedido de restituição. Em paralelo a este procedimento, instituído para a compensação entre tributos de espécies diferentes, permanecia vigente o artigo 66 da Lei 8383, que regulava a compensação entre tributos de mesma espécie. Assim, o contribuinte, além de registrar na contabilidade, deveria informar a apuração do débito e sua forma de extinção na DCTF. Com a publicação da MP 66, convertida na Lei 10.637 de 2002, a redação do artigo 74 foi profundamente alterada, provocando inclusive a derrogação do artigo 66 da Lei 8383, no tocante à compensação de tributos administrados pela Receita Federal. A nova redação do artigo 74 da 9.430 merece destaque. Eu acho que eu posso até pular aqui, é só uma contextualização. Eu vou seguir. Pode pular. Assim, da mesma forma que na análise efetuada no item anterior, tomando-se por base a diferenciação entre tributo devido e tributo a pagar, verifica-se que não cabe decretar a homologação tácita das estimativas mensais compensadas com saldo negativo de períodos anteriores, tendo em vista sua natureza de antecipação de tributo. De fato, caso confirmadas as compensações de estimativa mensal, os valores correspondentes a estas antecipações serão utilizados na apuração do resultado do exercício, IRPJ, CSLL a pagar ou saldo negativo de IRPJ, CSLL. No mesmo sentido, decisão proferida no acórdão da Câmara Superior. Eu não coloquei. Tá. Aí eu cito aqui, ó. Por outro lado, em relação à verificação do segundo componente,
não há que se falar em homologação tácita, pois a fiscalização não altera ou revisa os procedimentos adotados pelo contribuinte, mas apenas recompõe o saldo negativo a partir da comprovação das antecipações efetivamente pagas ou compensadas. Veja-se que na verificação deste componente não existe limitação temporal, pois são analisadas apenas os comprovantes dos valores declarados como pagos ou compensados antecipadamente e o valor do imposto devido, decorrente da apuração realizada, permanece o mesmo. No caso dos autos, aqui não é o caso, né? Segue a ementa do acórdão, que é de relatoria do conselheiro João Carlos Divino Júnior, de 2015. Portanto, conforme extraído da decisão, na verificação deste componente não existe limitação temporal, já que o objetivo é confirmar as antecipações correspondentes às estimativas declaradas como pagas ou compensadas, permanecendo inalterado o valor correspondente ao imposto devido. Só um instantinho, com a boca seca. Dessa forma, rejeita a argumentação alterada pela contribuinte. Ainda sobre a homologação tácita, registre-se que havia divergência jurisprudencial no CARF relativa ao reconhecimento. Como a patrona trouxe essa questão também, e eu trouxe essa questão na reunião passada, num dos meus votos. Aí eu acho que eu vou passar aqui para as conclusões, Matosinho. Sim. Aquela questão, né? Pode ir. No final aqui da página 24, diante das considerações acima, verifica-se que a regra de homologação tácita é aplicável às declarações de compensação protocolizadas em formulário em 15/5/2003, através do processo tal, com base em saldo negativo, tal. Consta nos autos que a ciência da decisão proferida no despacho decisório ocorreu em 13 de maio de 2008. Assim, no momento em que a interessada tomou ciência do despacho decisório que lhe foi desfavorável, não havia transcorrido o prazo de 5 anos fixados pelo artigo 74, parágrafo 5º da 9430. Portanto, não se operou a homologação tácita dos débitos informados nas declarações de compensação objeto dos presentes autos. Não, um descanso para você aqui. Deixa eu tratar aqui como colegiado, então, esses dois pontos, né? Porque, primeiramente, tem aquela questão da decadência, da revisão dos pagamentos e apurações da quitação do tributo de períodos anteriores, né? Que a relatora está afastando. Eu acho que aqui no colegiado, eu não me lembro a posição, de alguns eu lembro, mas vamos escolher. Então, eu vou separar em duas partes. A questão da homologação tácita aqui me parece tranquila, até porque reconhece a possibilidade, a relatora, mas no caso concreto não seria aplicado, né? Então, é só para fechar esse tópico da decadência, Paulo acompanha a relatora. Acompanha, né? a relatora, sim. Gustavo? Nós estamos votando o quê, presidente? Porque eu a tenho decadência da revisão dos cálculos, das quitações que compõem o saldo. Os fatos pretéritos, eu acompanho a sua posição. Sim. Então, eu acompanho a relatora nesse aspecto. Mas nesse capítulo tem um segundo assunto ainda, né? A homologação tácita, não, ainda vai continuar o voto, mas nesse aqui tem mais a homologação tácita que não se configurou, né? Ela também admite, mas não se configurou. Por que, então, que esses não dois pontos aqui? Em relação a 2099. Porque o que está se discutindo o que está se discutindo no processo não é a compensação de 99, é a compensação de 2003. Sim, mas não é o crédito, a homologação tácita da compensação que foi apresentada, e é aquilo que você falou, né, presidente? Desculpa, eu estou interferindo aqui, mas foi no último dia, né? Foi exatamente 15 de maio. 2 dias depois. Espera aí, mas a patrona não sustentou a homologação tácita em relação às compensações realizadas via DCTF? Sim. Essa questão, questão eu tenho um posicionamento sobre isso. Mas acho que a relatora está afastando. Porque, assim, aqui o que está discutindo é a compensação realizada em 2003.
Aí ela está retroagindo a períodos pretéritos para chegar ao saldo que seria disponível em 2003. Porque tem duas questões diferentes. Uma coisa é você analisar fatos pretéritos com repercussão futura, e aí você analisar, por exemplo, IR-fonte, o próprio pagamento da estimativa. A outra coisa é uma estimativa que foi quitada via compensação. E sobre isso eu tenho. A posição foi, inclusive, o caso em que o Paulinho redigiu um voto, não foi esse então, mas enfim, em que ele ficou vencedor. Em que inicialmente até fala não ter ocorrido a homologação tácita, mas que se considerar que não há a possibilidade de ocorrer a homologação tácita, tem que se considerar que aquele débito confessado em DCTF, a par de, ao final das contas, estar zero, ele teria que ser considerado como condição de dívida. E, portanto, aquela estimativa se aplicaria, inclusive, o parecer 18. Tá? Agora, entendi. Aí a questão do débito confessado, não seria a homologação daquela compensação, é isso. Mas é uma coisa ou outra, porque das duas umas, se eu não considero que esse débito é objeto de confissão, e, portanto, eu só posso cobrá-lo via lançamento, eu tenho que considerar uma homologação tácita aqui. Eu não acho que é o caso, eu acho que é o caso de confissão. Então, enfim, sobre os dois pontos eu vou divergir para sustentar até a posição que eu tinha. Porque a confissão aqui, eu acho que nesse período não existia. Né? Acho não, que é uma parte da compensação. IN que a André citou ali, acho que é 2002. Não, eu estou aqui aberto, presidente, a partir da... A André cita a IN aqui até que fala. Não. Tá, beleza. Da DCTF. Mas então você diverge. Porque, de forma indireta, você está admitindo que não pode revisar essa presidente, não é isso. Não é isso, presidente. Vamos lá. Eu tenho a compensação extingue o crédito tributário sob condição resolutória. Isso é do 74, né? Oi? Isso aí é só no 74. O 156 sempre falou da compensação como forma de extinção do crédito tributário. Mas não sob condição resolutória. Não tinha esse caráter do 74. Eu não posso revisar. Então, tá confuso, porque, de fato, até a partir do que foi dito pela patrona, parece muito estranho. Essa questão sempre me incomodou. Eu faço uma compensação na minha escrita contábil, faço a minha compensação na minha DCTF, o fisco vira e fala para mim assim, não, sua compensação não valeu. Mas eu não posso cobrar o débito, só que eu não vou considerar a estimativa quitada. Ué, como? Há uma incongruência nesse raciocínio. Ou eu considero esse débito confessado, ou eu considero extinto. As duas coisas não podem coabitar, não podem conviver. Há um problema sério, nós estamos ignorando o 156. Entendeu? Então, assim, eu não vou fazer declaração de voto, porque eu estou completamente detonado esse mesmo. Mas eu vou divergir nesse ponto aqui, presidente. Tá. Porque se você admite que essa compensação está extingue por uma forma ou por outra, você diverge da conclusão da relatora. Sim. Ok? Presidente, deixa eu só entender essa divergência. Eu não peguei, Gustavo. Qual que é a sua divergência? É com relação à homologação tácita de 99 e 2000? Na verdade, Flavinho, é o seguinte, que à medida que a patrona foi até feita, fazendo as exposições dela, eu comecei a pensar em outras coisas aqui. O problema quando eu votei naquele caso do Bradesco, essa questão já me incomodava. Então, qual foi a minha premissa? Olha, eu estou confessando um débito em DCTF e estou falando que eu quitei esse débito via compensação. Há o argumento do Paulinho na época, assim, Gustavo, não, cara, a DCTF você confessou zero, você não confessou o débito. Porque você tem que fazer um encontro de conta da compensação com o débito. Ok, isso não entrou muito bem na minha cabeça, mas ok, admitiu a coerência do argumento. Mas aí, venhamos e convenhamos, tudo bem. Então, se eu estou confessando aqui que eu quitei e ali é zero, eu tenho que partir do pressuposto de que esse débito foi extinto na forma do 156. E se ele foi extinto na forma de 156, eu não posso desconsiderar aquela estimativa de pura e simples. Porque para isso eu teria que lançar. Então a minha discussão poxa, se não tem homologação tácita, talvez não tenha havido mesmo, beleza. Mas então considera confessado o débito. E aí você vai cobrar esse débito. Ou do contrário, nós vamos ficar aqui 20 anos, daqui a 20 anos uma homologação, uma compensação em DCTF ocorrida em 1991 vai ser objeto de revisão aí de novo. Compensação, não estou falando de composição, de fonte, nem nada. Estou falando de compensação feita em STF.
Essa é a minha posição. É isso que me incomoda aqui. Entendeu? Mas, de um jeito ou de outro, é uma forma de extinguir o débito, né? É forma de extinção. Então, um pagamento alegado também não poderia ser rediscutido, ou o IR-Fonte também não poderia ser rediscutido. É isso que eu ia alegar agora. Na DCTF lá, ele diz, ele não coloca compensação, mas ele coloca que pagou. Mas o IR-Fonte não tem conta de contas igual a compensação. Oi? Mas o IR-Fonte não tem conta de contas igual a compensação. Eu não viro e falo assim, eu tenho um débito com crédito que estou matando. Eu simplesmente falo que eu vou ter pagamento é a mesma coisa, e fonte é a mesma coisa. Só que Igual o pagamento, pensa na DCTF lá, ele disse, eu devia 100, mas eu paguei 100. Então não devo nada, devo 0. Aí levei esse pagamento para o meu saldo negativo. Aí vou compensar esse saldo negativo 5 anos depois. Aí você volta lá para ver esse saldo negativo dele e diz, opa, que pagamento é esse? Você nunca pagou nada aqui de Só que o IR-Fonte saldo negativo. Final, tá, beleza. Só que ele não está como uma das formas de extinção do crédito tributário. A compensação sempre esteve. Pagamento é a extinção por excelência. Tudo bem. Tanto é que ele não discute se ele pagou ou não pagou aqui. O que foi identificado que pagou, acabou. Não, Gustavo, vamos lá. O raciocínio é o mesmo. Né? O raciocínio vale para pagamento e vale para compensação e vale para fonte, vale para qualquer forma de extinção que ele alega que fez e que depois você vai verificar se realmente ele fez para ele poder levar para a composição daquele saldo negativo. Um pagamento com absoluta certeza. Se ele pagou, ele não pode revisar. Ok, não tem discussão. Se ele não pagou. Se ele não pagou, ele confessou essa dívida, ele não pode revisar de novo. Não confessou porque está 0 lá, entendeu? Isso não tem a menor lógica que isso acontece hoje. É a mesma coisa, compensação e pagamento, tanto faz, Gustavo. Paulinho, se eu confessar minha estimativa em DCTF e não pago, o que acontece? Vai ser cobrado, e a compensação é a mesma coisa, você vai ser cobrado também. Então, esse é meu argumento. Mas isso atualmente, até a DCTF ter virado confissão do valor do débito e não do saldo, isso não existia. Então, é esse período que nós estamos tratando, é um período específico. Mas, enfim, mas tudo bem. Acho que a gente não vai convencer. Você vai divergir, então. Bom. Flávio? Não, Ricardo, desculpa. Bom, depois dessa confusão toda aqui, o Gustavo levantou aí, eu estou entendendo que a gente está julgando a questão da decadência, da possibilidade de verificar, né, a apuração lá do passado e a questão da homologação tácita que foi levada aí. Não estamos levantando nada além disso, né? Essa questão que Nesse ponto é só a homologação tácita da existência de confissão de dívida da de 2003 e a possibilidade de revisão do saldo acumulado em função de compensações anteriores, que também foi feito. São duas coisas, duas discussões decadentes dentro da mesma... Eu estou com a relatora nesses pontos. Presidente, pela ordem, só um momento, só para fazer um esclarecimento, a gente está trazendo de forma separada a questão de retroagir para revisar base, para revisar pagamento, enfim, e a questão não só da homologação da declaração de compensação objeto dos autos, como as compensações das estimativas, e isso é um terceiro ponto, a compensação das estimativas que foram realizadas diretamente em DCTF para compor o crédito do ano calendário 2001. E aí, compensações diretamente em DCTF, a homologação tácita dessas estimativas. Porque aí, é o que nós estamos discutindo, doutor. Exatamente, são 2 pontos. A homologação tácita, que ficou praticamente muito claro que não ocorreu, e o ponto que está em debate que é exatamente esse segundo que a senhora está levantando, que é exatamente essa retroação para verificar ou não a validade dessas compensações. É isso. Obrigada. Obrigado. E eu entendo que não existe homologação tácita para aquelas compensações feitas, chamadas autocompensações. Ok. Flávio. Bem, presidente, esse caso é truncado, né? Eu estava aqui tentando verificar meus votos anteriores nessa discussão, enfim, não consegui achar, eu tenho quase certeza que eu já divergi da divergência do Gustavo nessa situação. Pelo que eu me lembro, sim. Eu acho que assim, eu não me lembrava que o Gustavo tinha já levantado. Mas no caso da Bradesco, você confirma isso, cara, porque eu acho que você votou comigo, tá? Eu não estou achando esse caso, Gustavo.
enfim, eu estou com muita dúvida aqui do voto. Aqui, né? Eu fiz o vencedor, é isso, Gustavo? Paulo, como redator, tenta ver por ele. Deixa eu conferir aqui. Só para eu não entrar em contradição, tá? Tranquilo. Porque é o número citado no acórdão da própria Andréia, viu? O número do processo. Não, o da André é outro. É outro. Da André eu era o relator. Tinha um que você era redator, mas eu achei parecido. Acho que é BCV, na verdade, né, Gustavo? Não. Bradesco. Então, mas eu acho que o BCV foi incorporado pelo Bradesco. É isso, não? Enfim, processo final 2006-99. 2019, Paulinho. 2006, o quê? 69? 2019. Não, o que Gustavo falou. Final 2006-99. 901, 2003, 2006, 99. Eu estou procurando ele aqui também. Tem dois aqui. Tem um banco CNH e esse BCV. Não, não é o banco, não. É o outro. E para deixar claro, viu, presidente, eu quero ter sua coerência na minha votação, sabe? Eu quero ficar mudando ao sabor dos ventos, não. Eu, apesar de ter entendido um pouco essa discussão do Gustavo aí, Perfeito. Esses autos têm muitos detalhes e o período dele é muito terrível. Pegou justamente... essa época de compensação em papel, DCTF... Entendeu? Flavinho, você, Rogerinho e o Breno votaram comigo. Mas aqui, é só você deixar claro que você não concorda com o que você votou, mas enfim. Nesse caso do Bradesco, você, o Rogério e o Breno votaram comigo. Eu vou acompanhar a divergência, então, presidente, eu vou estudar melhor essa questão, mas até em termos de dúvida aqui, eu prefiro ir na dúvida pró-contribuinte. Então, como vocês me conhecem, Gustavo, só para ter coerência, eu vou com a divergência. Ok. Cláudio, não sei se você compreendeu bem essa... Você e Fabiano estão chegando agora, você compreendeu bem a distinção dos pontos, porque dentro da mesma matéria tem dois aspectos. Um é a homologação tácita da própria declaração apresentada. Em 2003, daquele saldo que foi levado a, vamos dizer, o saldo final indicado na declaração do ano da compensação, que era 2001, salvo engano. Essa é uma coisa. Né? Então, essa homologação tácita, pelo que relata a relatora, não ocorreu, porque está dentro dos 5 anos, bateu na trave. Mas dentro dessa saldo 2001, a fiscalização foi lá e olhou para trás. 2000, 99, 98. Falou, opa, essa aqui eu aceito, essa aqui está comprovada, essa aqui não está comprovada. E uma parte ela falou, não, essa aqui não quitou o tributo, então não pode fazer o saldo. Né? Fez a cadeia de saldos, 98 para 99, e assim chegou em 2000, 2001. E aí disse, olha, tem parcialmente. O que está em discussão no nosso posicionamento que vinha sendo adotado, assim, pelo menos em maioria do colegiado, era nesse sentido de que, até por uma decisão recente, você não estava, o Clécio já estava, um voto meu, eu entendo que não poderia revisar a base de cálculo do imposto. Então, você não vai glosar despesa, isso aí estaria submetido à decadência, ou apurar uma omissão de receita. Mas o cálculo em si, e a quitação do tributo, que é inerente ao crédito, alegado eu, né, e Paulo e André, pelo menos, e o Ricardo, entendemos que o fisco ele tem que ver se aquilo foi pago, se é isso que ele está dizendo que ele pagou, realmente existe. A divergência está surgindo agora que Gustavo está trazendo, já trouxe no outro voto, e no sentido de que não, essa compensação, se foi feita, não foi revisada num prazo de 5 anos, ele extinguiu, ou ele confessou esse débito pela DCTF, ou extinguiu por homologação. Só para deixar claro, meu voto, inclusive, no Bradesco, não foi de que, inclusive, eu admito a revisão para trás. O que eu falo é que, por conta da compensação, o débito estava confessado. É isso que eu falo lá. Ok? Bem, presidente, eu havia entendido perfeitamente a discussão. Sobre a homologação tácita, eu acho que está bem tranquila a questão, porque pelas datas, a contribuinte transmitiu uma compensação, que na época não era PDComp, né, era compensação no papel ainda, né, em 13 de maio de 2003, e foi cientificada
da não homologação em 13 de maio de 2008, né, como o presidente bem disse, bateu na trave, né, e que trave. Então, nesse caso... Do lado de fora. Hã? Na trave, mas pelo lado de fora. Pelo lado de fora. Essa está tranquila. Agora, a outra questão, de fato, ela é mais delicada, né, mais complicada. Embora, assim, eu estivesse muito tendente a achar, presidente, que, de fato, para se poder recompor o saldo negativo, se pudesse retroagir o tempo que fosse necessário para se chegar à certeza do crédito do contribuinte, esses argumentos que o Gustavo levantou agora me deixaram bastante sensibilizados. Eu francamente, não tenho uma definição muito clara desse assunto. Precisaria até estudar melhor esse tema, que, de fato, fiquei com muita dúvida. Então, eu vou, nesse ponto, pedir licença à relatora, aliás, já a cumprimento antecipadamente pelo voto, muito bem feito, muito bem articulado, muito bem analisado, mas, de fato, é mais pela minha dúvida. Então, nesse ponto, eu vou acompanhar a divergência aberta pelo Gustavo, até para eu entender melhor a matéria do ponto de vista jurídico. Faticamente, eu já entendi, mas eu preciso estudar melhor para formar o meu convencimento. Então, eu acompanho a divergência só nesse ponto, presidente. Perfeito. Fabiana. Pois é, eu estou aqui pensando, tem um ponto que eu acho que talvez nesse caso específico possa atrapalhar a divergência, que é a questão da STF configurar ou não confissão de dívida, que isso foi um momento posterior, né? Então, isso me deixa um pouco desconfortável. E também acho que, como o Cleuso falou, é algo que demanda um pouco mais de estudo. Enfim, é a primeira vez que eu estou julgando, eu acho, aqui no colegiado essa matéria. Na dúvida, eu acompanho a divergência em favor do contribuinte, mas eu tenho ainda dúvida em relação a essa questão de que isso seria uma confissão ou não, já que, à época, isso não era previsto como confissão de dívida, né? O Flávio queria falar. Só para esclarecer aqui, presidente, Gustavo, a divergência com relação à homologação tácita, você não está divergindo, não, né? Não, tá, beleza. Então eu estou dentro da divergência junto com o Cleuso, só na parte, que é onde que ele divergiu, ok, beleza. Viu, Fabiana? Só para esclarecer aqui, assim, do ponto, quanto a ser confissão, infelizmente, na época, a DSF não era confissão. Então, tu precisaria ter exigir esse tributo para poder ser... Mas a gente está tratando de que ano que vocês estão falando aqui, não era? Porque ela, a partir de 99, ela é confissão. A partir de 99? Não é 2002, não? 2001. A DCTF, 99. 2002 é DECOM. É isso aí. Minha dúvida era com relação a 2003. Até 98, quando existia a DIRPJ, a DCTF, que tinha outro nome, né, a mesma sigla, mas tinha outro nome, não era confissão de dívida. Não, mas, Paulo, mas não é essa a questão. A questão é de o saldo... Teve um corte que, antes o que ia para exigir era o saldo entendi. E eu acho que isso é mais para frente. Certo. Isso sim. Porque aqui é assim, você informa um débito e informa um crédito compensado. Saldo zero. Então, você tinha que fazer a auditoria e lançar. Eu acho que eu estava procurando a IN que a Andréa citou, eu acho que a IN é desse momento em diante, que ela passou a ser confissão e a auditoria dizia, não tem a compensação, manda cobrar. É isso mesmo, Matosinho. A legislação fala do saldo. Esse período é muito nebuloso. Pois é, mas eu acho que 2000... Eu me lembro de 98, com certeza. 99 eu já fico na dúvida. 2000 eu acho que não. Mas acho que falava saldo. Eu li sobre isso. De qualquer modo, eu acompanho a divergência quanto a esse segundo ponto. A ser melhor estudado, com essa ressalva de eventualmente mudar meu posicionamento. Só um segundinho aqui, eu vou achar essa IN aqui, porque a IN cita a base legal, e acho que a base legal é de 2002. Presidente, mas a base legal é de 84, presidente.
problema não é na base legal, não. O problema é... Eu acho que era alguma questão relacionada às ações normativas. André, só enquanto isso, eu encontrei a DCTF de 2003 da CSLL, tá? Qual que é a página, por favor? 1331 e 1332. Puxa vida, eu rodei esses Aliás, áudios. 1331, 32 e 33. Esses 3 foram. Muito obrigada. Eu olhei. É isso. O caráter de constituição das declarações, não especificamente da DCTF, mas das declarações, ele é dado pelo artigo 5º, parágrafo 1º do Decreto-Lei 2.124 de 84. Aí as INs vem mudando daí para frente. Inicialmente era DIRPJ. Acho que a IN é a 255, né? A IN é a 255, de 2002. A Andréia até cita no voto. Autoriza a cobrança dos valores correspondentes à diferença entre os débitos declarados no DCTF e as estimativas compensadas confirmadas. Não é essa, Andréia? Eu achei esse caso muito detalhado. É realmente nebuloso. Não achei simples, não. Vamos lá. Para o Cléucio e a Fabiana, se vocês forem manter seus votos, eu vou disponibilizar esse acordo que eu tenho, que eu menciono essa questão. Vocês me ajudam também, porque, vamos lá, Gustavo, é uma questão tormentosa. Eu também queria. Manda no e-mail, Gustavo. Vamos mandar no e-mail, então. Ó, deixa eu contextualizar aqui, ó. A MP 2158, no artigo 90, estabelecia que serão objeto de lançamento de ofício as diferenças apuradas em declaração prestada pelo sujeito passivo, decorrente de pagamento, parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, indevidos ou não comprovados, relativamente aos tributos e contribuições administrados pela Receita Federal. Então, esse aqui é o que dizia que eles seriam objeto de lançamento, o débito confessado, e só que todas essas modalidades de extinção eram ou indevidos ou não comprovados. Então, uma compensação indevida ou um pagamento não comprovado, que ele disse que fez lá na DSTF, tinha que fazer lançamento. Esse era da MP 2158. A MP 75, de outubro de 2002, veio e alterou no seu artigo 3º, que a aplicação ficaria limitada às diferenças apuradas, nos casos que a diferença apurada decorrem de depósito de compensação, direito creditório alegado com base em crédito, de natureza não tributária, não passível de compensação, inexistente de fato ou fundado em documentação falsa. Nas demais hipóteses, em que fica caracterizado o evidente intuito de fraude. Pode ser isso. Depois veio a 135, Matosinho. Eu citei no meu voto. A MP 135? Depois vem a MP 135. Eu cito no meu voto. Essa contextualização. Naquela primeira parte. Achar que eu tô com a página. Então, para mim, a partir desse momento aqui, da MP 75, de 2002,
Só que essa MP foi rejeitada. Será Qual é que... o artigo da MP, desse MP? Porque eu estou vendo aqui. Olha só, eu estou me lembrando que eu tive uma série de discussões sobre esse entendimento da vinculação só do saldo. Porque o artigo 5º, a base legal da confissão de dívida nas DCTF era o artigo 5º, já era o artigo 5º do Decreto-Lei 2084. E ali, o que o artigo 5º fala é o ministro da Fazenda poder eliminar ou instituir cobranças, blá, blá, blá. O documento que formalizar o cumprimento da obrigação acessória comunicando a existência de crédito tributário constituirá confissão de dívida e instrumento hábil suficiente para a exigência do referido crédito. Então, a lei, desde sempre, já dizia que podia-se, que o crédito tributário informado era confissão de dívida. Eu não sei porquê, e eu não me lembro dessa discussão, porque tinha vários elementos. A Receita e a questão administrativa mesmo é que limitou isso. E depois, realmente, houve um momento, eu acho que, não sei se foi em 2002, aí o Tadeu está tentando recuperar, que isso reverteu e a própria Receita já acertou isso, dizendo, não, todo o crédito tributário informado, ou seja, o débito que o contribuinte está informando dele, é confissão de dívida. Concorda com isso aí, Tadeu? Ou você tem alguma divergência? Eu acho que essa MP 2158 dava essa base para a Receita entender que a declaração não era confissão, que ela precisaria ser objeto de lançamento, naqueles casos, o artigo 90 da 2158. E aí depois veio uma outra lei e diz, não, agora o débito confessado é a confissão de dívida. Eu cito na folha 11. Então, até então, a Receita estava comendo mosca. Se entendeu? Ela não cobrava essa dívida, ou havia algum impedimento administrativo. Era no âmbito da administração, porque eu não vejo lei para isso. Eu não via lei já. Matosinho, tem na folha 11 do meu voto, que a edição da MP 135, de 30 de outubro de 2003, que trouxe essa questão. Onde é que está? Na folha 11? Folha 11, no final. Eu cito aqui a MP 2158, o artigo 90, e logo a seguir. Débitos declarados, naquela primeira argumentação que eu trouxe. Exatamente. A Andréia já tinha matado no voto dela, pesquisando coisa que... Ali, ó. A Andréia trouxe o histórico. Na folha 11. Então, o artigo 90 falava que tinha que ser objeto de lançamento de ofício. Depois dessa MP, 135, que acho que virou Lei 10.833, exatamente, em outubro de 2003, até lá, nem DCTF, nem Decomp eram confissões de dívida. Depois veio a própria 74 foi alterado para considerar confissão de dívida. Não sei se foi essa mesmo. Essa também, né? Mas aqui é específico da Decomp. Tem razão. É específico da Decomp, não da DCTF. A DCTF, o que eu encontrei foi a IN. Pois é. A IN cita como base o artigo, a MP 75. Ela deve ter sido substituída por outro dispositivo, porque ela foi revogada. Ela perdeu validade. E todas as INs seguintes, o texto foi mantido. Eu procurei verificar isso também. Vamos ver que artigo da 10.833 que você cita aqui? (17), né? 10.833 não vai tratar da DCTF, não. Ela trata só da Decomp. Trata da Decomp. No artigo anterior dele, não? A lei, o decreto-lei de 84 vai tratar desse caráter constitutivo. Não, artigo 18. O artigo 18 desfaz o que o 90 da 2158, olha lá. O lançamento de ofício, de que trata o artigo 90, que a Andréia cita ali, limitar-se à imposição de multa isolada em razão da não homologação de compensação quando se comprova a falsidade de declaração apresentada pelo sujeito passivo.
Isso é compensação. Não, mas aqui é compensação. MP que seguiu a 75. Ela foi rejeitada. Presidente, eu só preciso botar minha lente no lugar. Eu estou ouvindo vocês, viu? Bem, de qualquer maneira, no caso, eu tenho quase absoluta certeza, porque a própria MP 2158/2001 já dizia, em 2001 pelo menos, ela não tinha caráter de confissão, pelo artigo 90 citado aí. Então, no caso aqui, pelo menos para a gente seguir o julgamento, é essa situação, não era confissão. Bem, de qualquer maneira, eu entendo, então, correto o posicionamento da Andréa. Então, nós vamos rejeitar a alegação por qualidade, tá? Podemos seguir com as outras alegações. Agora eu trato das penalidades aplicadas aqui a partir da página aqui 25. Aplicação da multa e juros moratórios, necessidade de lavratura de auto de infração. Aí eu cito de novo a solução de consulta interna da COSIT número 3, depois eu tenho que corrigir isso, de 2004, que previu a necessidade de lançamento de ofício para a constituição do crédito tributário, conforme o motorzinho. Eu preciso pegar água. Pode só parar um pouquinho? Desculpa. Quer que a gente vá valendo para você aí, enquanto você pega água aí? Porque você já conhece seu voto. Porque esse tempo seco de Brasília, eu estou voltando, tá? Por favor. Tranquilo. Quer ler, Paulo, para André aí? Seguir com... Ok. A solução de consulta número 3, de 2004, previu a necessidade de lançamento de ofício para a constituição do crédito tributário, conforme item B1 da conclusão. Também tratou de penalidades ao determinar que não caberia a exigência de multa de ofício, em conjunto com as diferenças lançadas, nos termos do artigo 90 da MP 2158/2001. Precisa ler ou não? Acho que não. No entanto, não se trata da situação em análise, tendo em vista que a exigibilidade dos débitos decorre do fato de terem sido declarados em DCTF. O caso em discussão se amolda à hipótese prevista no item B2 da conclusão. Conforme mencionado no item anterior, o parágrafo 3º do artigo 8º da Instituição Normativa 255/2002, que dispõe sobre a DCTF, vigente à época dos fatos, prevê expressamente a incidência dos acréscimos moratórios devidos sobre as diferenças relativas a débitos apuradas em procedimento de auditoria interna, decorrentes de informações prestadas no DCTF sobre compensação não comprovada, conforme transcrição a seguir. Adicionalmente, os parágrafos 1º e 3º do artigo 61 da Lei 9.430 dispõem sobre a incidência de encargos moratórios sobre o montante dos débitos não homologados, em função destes não terem sido extintos, compensados tempestivamente. Deve ser ressaltado que a administração tributária submete-se ao princípio da legalidade, de modo a não poder afastar a motivação legal, que seja a aplicação dos encargos moratórios sobre os débitos não homologados pelo despacho decisório. Assim, verificada a ocorrência do fato gerador, no caso, a não homologação dos débitos declarados, a cobrança deve incluir o valor principal com os acréscimos determinados por lei. E aí cita a súmula CAF número 2 e o artigo 62 do regimento. Obrigada, Paulo. Eu queria complementar, aí nesse voto que eu apresentei, eu não citei o parecer COSIT que a patrona, que a doutora Gabriela mencionou. Mas nesse caso específico, por conta desse período, eu entendo que ele não se aplica aos débitos confessados em DCTF. O Ricardo até já mencionou que ele entende que sim. Aí por isso que eu nem enfatizei
porque, para mim, o parecer COSIT, na hora que ele fala que já está constituído, toda aquela argumentação é só para declaração de compensação transmitida por meio de DECOMP, PGD. Eu entendo que ela não se aplica aos outros casos, principalmente nesse caso aqui dos presentes altos, porque ainda deveria ter sido feito um lançamento, tem hipóteses, porque ele ainda é antes de outubro de 2003. Aí por isso que eu nem enfatizei muito. Eu acho, eu até vou acrescentar esse parágrafo, eu cheguei a escrever um pouco aqui no meu voto, mas vocês não estão vendo, nesse sentido, porque eu entendo que não se aplica o parecer da COSIT, além disso tudo. Aí, diante do exposto, eu voto por negar provimento, desculpa, gente, ao recurso voluntário. Então, nessa parte aqui, tem alguma divergência, não? De qualquer sorte, com aquela decisão relacionada à decadência, o recurso se resolve por qualidade, né? Por qualidade, negando provimento vencidos os conselheiros Gustavo, Flávio, Délcio e Tabiana. Só um momento, só para esclarecer, a tese, então, da impossibilidade de glosa das estimativas aí, porque elas poderiam ser cobradas separadamente, está sendo rejeitada pela não aplicabilidade do parecer COSIT 2 de 2018. É isso, certo? Você tratou do parecer? Olha só, o parecer não foi tratado, não, porque esse recurso é de 2009. Inclusive, a gente está trazendo como fato novo, né? Porque é posterior à interposição do recurso, mas a gente entende que é plenamente aplicável, que as estimativas não poderiam ter sido glosadas do saldo negativo. Aqui acho que a Andréa não tratou. A minha posição seria... Só para colocar aquele ponto que eu falei, a minha posição seria realmente de entendendo que a DCTF, que não está claro nos autos, que elas são confissão de dívida, que tem todo esse imbróglio, que é uma situação que realmente é complicada de ser analisada, e eu tenho uma posição, e que teria que ter sido claramente alegado em recurso, e também aparentemente não foi, então eu entendo que, quer dizer, é uma posição que eu levantei, mas eu não acho até que a própria relatora não tratou, porque não tinha sido alegado efetivamente no recurso. Então, não acho que seja, vai mudar meu posicionamento de acompanhar a relatora no voto, tá? Só para deixar claro. Você está falando em relação a esse parecer? Porque o entendimento do parecer, eu acho que ele se aplica, independente de estar ali falando só de DECOMP, também à questão de DCTF, desde que a DCTF seja confissão de dívida. E tem todas essas dúvidas. Tem DCTF nos autos? Não tem, todo aquele período. Tem todo esse imbróglio aí de a época em que era só saldo, não era saldo. Eu tenho uma discussão também sobre essa questão. Então, e não foi alegado no recurso, então eu não vou... Ricardo, só esclarecendo, a DCTF consta dos autos, sim. Tem DCTF 98... De 98, 99, 2000, tudo aí? A dúvida que eu tinha era se constava a de 2003, que o Paulo encontrou. Eu não sei, são vários volumes, eu não vi, né? Mas, independente, não seria só esse problema. Eu citei só esse problema que eu tentei achar e não encontrei. Confuso, uns autos complicados, mas consta. Esse daí eu verifiquei. As compensações das estimativas de 2001, que é a que a gente alega que, pelo parecer, não poderia ter sido objeto de glosa, está a partir da folha 143. Todas as estimativas de 2001 sendo compensadas em DCTF, todas não, né? As que foram objeto de glosa, sendo pensadas em 2001 com crédito de saldo negativo de 2000. Só para esclarecer esse ponto.
Bem, a questão aí, o parecer, em tese, poder-se aplicar aí nessa ótica do Ricardo defende, se a DCTF tivesse caráter de confissão de dívida. Eu entendo que ela não tem nesse período. E também é diferente, né? Igual essa decomp atual do PGD, que você tem as parcelas com posição de crédito. Nesse caso, a de 2001, é assim, ela indica o saldo negativo, por exemplo, no valor de 100 mil. Né? Não tem essa questão, esse saldo é formado, né? Assim, tem se você for analisar os anos anteriores. Aí foram analisados os anos anteriores. Aí 2000 verificou-se, não, é o 99 que foi o problema. Em 99 percebeu-se que as estimativas mensais não foram comprovadas, no caso, acho que imagino que pagas, e foram glosadas também retenções na fonte. Aí o saldo negativo apurado foi a menor. Aí esse saldo negativo não foi suficiente para homologar a do ano seguinte, que foi 2000, que eram débitos de estimativas. Aí que não foram suficientes para homologar os de 2001, que também eram débitos de estimativa. Nesse caso desses autos, os créditos e débitos, assim, era sempre estimativa, era do mesmo tipo. Era aqueles de declaração. Né? Eu entendo que não se aplica o parecer, tá? Eu realmente não abordei, foi trazido no memorial e agora, mas se eu fosse assim, fundamentar direitinho, eu entendo que não se aplica. Mas, enfim. Fala, Gustavo. Só para insistir que a minha divergência é em relação às decomps, ou seja, eu não me oponho que se revise o IR-fonte. Isso significa dizer que existe um potencial gigantesco que a divergência seja parcial. Mas aqui, acho que o que está em discussão, tem divergência de fonte também, né? Porque teve fonte que não foi confirmada. Quando a discussão é exclusivamente em relação à compensação, existe uma chance que a minha divergência seja só parcial. Esse processo... Mas pode dizer que você daria provimento parcial, sei lá, para salvaguardar. Só reiterando que a gente não trouxe em recurso voluntário a argumentação do parecer, porque é um fato novo, é posterior à interposição do recurso. Por isso que eu estou pedindo Vênia para trazer aqui. Obrigada. Tá certo, doutor. Bom, você pode fazer menção a essa questão, André, e dizer da inaplicabilidade. Eu acho que... Sim, eu até já fiz aqui, já tinha escrito um parágrafo, mas no que eu coloquei nos autos não estava. Bem, para a gente fechar o julgamento aqui, porque a gente já alongou bastante. Eu estou entendendo que houve, por voto de qualidade, negar provimento ao recurso, vencidos os conselheiros Gustavo, Flávio, Cléucio e Fabiana, que, aí eu não sei se vocês querem registrar, daria um provimento parcial para reconhecer que tem uma discussão relacionada à fonte. Não sei se vocês concordam aí com o Gustavo também nesse aspecto. Para reconhecer parcialmente a homologação aí das compensações dos anos anteriores. Ou, genericamente, a gente daria o provimento parcial, eu não preciso detalhar isso Pode ser? Por mim, pode ficar genérico. Porque a gente não detalha, até porque a gente não se aprofundou, né? Daria um provimento parcial. Tá certo, doutora? Obrigada, boa tarde, conselheiro. Obrigado. Boa tarde para a senhora também. Uma pausa? Fazer o registro, vamos fazer uma pausa aí. Intervalo, por favor. A questão das preliminares é unanimidade, né? Tinha preliminares, né? Como é que ficou o resultado, presidente? A rejeição da decadência, né? Tem nulidade ou é só decadência? Tem prescrição também. Decadência, prescrição e homologação tácita, né? Dos débitos e a decadência do direito de revisar, né? Então, vamos registrar por unanimidade a rejeição da ocorrência de prescrição e de homologação tácita e por qualidade, por não reconhecimento da decadência das compensações anteriores, é isso? Gustavo, você divergiu da prescrição. Eu anotei uma coisa aqui, Matosinho, se você quiser. botava pelas qualidades na prescrição, pelas conclusões na prescrição. Deixa pra lá.
Diz lá, Paulo, como é que está? Assim, por unanimidade, não acolher as preliminares de decadência, prescrição e homologação tácita dos débitos compensados, em relação aos débitos compensados, né? O problema é a parte que foi qualidade. A decadência do direito de revisar a composição dos saldos negativos e penalidades aplicáveis. Todas essas matérias aí seria unanimidade, né? Mas essa parte do saldo negativo, do saldo a gente não discutiu, né? É só da apuração dos... A decadência da apuração em si não foi discutida. Foi? Foi discutida no sentido de... Não, da apuração, porque não teve reapuração de base de cálculo. Não, a decadência, então, é composição do saldo negativo, seria a parte... Não, decadência, prescrição e homologação tácita dos débitos compensados. Certo, essa é uma coisa. Também, aí tem a decadência do direito de revisar o saldo composição do saldo negativo. Que ela também afastou. Sim. Mas isso foi por unanimidade? Isso não foi, né? Foi. Sim, sim. Saldo negativo, sim, porque era só a parte do pagamento. O meu precedente, que eu citei, que eu já mandei para a turma, não, essa foi a revisão de pratos pretéritos. Eu digo especificamente em relação à compensação, que já houve compensação de dívida. São duas coisas diferentes. Essa é a minha questão, inclusive, questão de mérito. Eu tratei com... Presidente, afasta as preliminares da unanimidade e dá provimento de qualidade. E negar provimento de qualidade. O negar provimento ao recurso por qualidade vencidos. Eu, Flávio, Cleucio e Fabiano. É que ele não é bem mérito, né? É mérito. Não tem mérito. Não tem, assim, discussão sobre qual é o valor. É tudo matéria de direito. Preliminar, para mim, cara, eu sei que tem gente que discorda de mim, mas até decadência e prescrição, para mim, é mérito. Estime pré-tributário. Agora, preliminar, para mim, é novidade. Então, com relação à decadência da apuração do saldo, em fase da apuração do saldo, é isso? Ficaria genérico? Você está falando de quê, exatamente? Porque você falou dos débitos. Eu estou falando que, por qualidade, seria... Não, qualidade negar é só... provimento quanto à ocorrência de decadência na apuração do saldo. Ficaria genericamente. Não sei, a qualidade seria só a preliminar de homologação tácita das compensações realizadas em DCTF. Mas não é o... Não teve uma prescrição ali antes? O saldo não está focando tanto na homologação tácita, é isso? Não. Eu usei como argumento adicional. Se você considera que não houve confissão, você tem que considerar o ocorrente de homologação tácita. É isso que eu falei. Mas eu, objetivamente, a minha tese é houve confissão e, portanto, você tem que compor o saldo negativo. Então, por isso que eu estou propondo negar provimento quanto à ocorrência de decadência na reapuração. E aí ficava genérico. Reapuração do saldo. Foi isso que eu tratei na ementa, eu acho. Aqui, ó, eu tratei como decadência do direito de revisar.
Esse foi o autêntico processo FP. Totalmente. Fabiana e Cleuce tem as classificações dos processos que a gente indica para o presidente, né, na indicação Pois da pauta, explica, fácil, difícil, fácil, médio, difícil e FP, que ferrou a pauta, né, foi esse daqui. Pois eu fiquei olhando aqui o relógio, a gente só ficou nesse até agora, né? Foi o primeiro da tarde. Esse é o clássico FP. Imagina o tempo que a Andréia levou para fazer, olhando isso tudo. Mas é engraçado, nas sessões presenciais isso era normal, né? 10 minutinhos? Ainda, gente. 10 minutos, presidente? Estou precisando. 10 minutinhos? Quantas horas estavam calculadas para esse processo, André? Você lembra? 13. Não, 13. Acho que até menos. Deixa eu olhar. Não, esse foi complicado. Pode suspender, presidente? Por favor, o apoio, vamos suspender